Quem é você nesta grande orquestra da vida? Vivemos em um cenário de transformações, onde a multiplicidade é a palavra de ordem. E quanto mais opções podemos escolher, mais importante é saber como decidir. Viver em uma universidade é uma experiência única e queremos que seja grandiosa. Na Unifor, são mais de 28 mil alunos distribuídos em 4 centros de ciências. Na pós-graduação, tem programas de doutorado, mestrados acadêmicos e mestrados profissionais. São cerca de 80 cursos de especialização e MBA, estimulando a troca de conhecimento e a produção de conteúdo inédito em prol da sociedade. No Nordeste do Brasil, pesquisadores do Ceará desenvolveram um clone transgênico de uma cabra. A pesquisa da Unifor abre caminho para a produção de um remédio em escala comercial aqui no país. Por meio dos inúmeros projetos de extensão que a universidade promove, alunos têm a oportunidade de desenvolver as competências necessárias à sua vida profissional futura. Se uma estrutura assim é importante, mais ainda são as pessoas que dão vida a ela, como os 1.250 professores da Unifor, dos quais cerca de 90% são mestres e doutores. A Unifor possui um grande conjunto de espaços e atividades dedicados ao esporte e à cultura. A trajetória de excelência começou em 1973, com o visionário Edson Queiroz, que ficou à frente da Universidade de Fortaleza até 1982. Seu sucessor e filho, Ayrton Queiroz, assumiu e esteve à frente como chanceler até 2017. A partir de então, Edson Queiroz Neto sucedeu como novo chanceler. E a Fundação Edson Queiroz passou a ter como presidente a senhora Lenise Queiroz Rocha e como vice-presidente Manuela Queiroz Bacelar. E assim, a universidade é como uma orquestra, onde seus membros sentem, criam, inspiram e constroem juntos uma grande sinfonia. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. Todos e todos que estão hoje participando dessa sessão aqui de lançamento do livro As Mulheres e a Política, sejam todos muito bem-vindos. Esse livro é resultado de um projeto de pesquisa que foi beneficiado por um edital universal do CNPq, né, um grupo que trabalhava sobre as mulheres e a política, e que procura exatamente problematizar essa invisibilização das mulheres, que é um problema crônico não só do Brasil, mas que no Brasil adquire uma tonalidade especial, né, dado o nosso patriarcalismo estrutural. Então, temos aqui esse livro que estamos hoje lançando, né, não sei se dá para ver direito aqui a capa, né, que tem várias pessoas que dele participaram, né, no lançamento. A professora Mary Del Priore está também mostrando aí, a Ana, a Carolina. É um livro que contou com a participação especial de muitas pessoas no país inteiro. Temos a alegria, por exemplo, a imensa honra de ter o livro aberto pelo artigo da professora Mary Del Priore, As Mulheres e os Livros, Vidas que se Contam, e que hoje abrilhantará o nosso evento com a sua palestra sobre a questão das mulheres. Temos também aqui a participação de pessoas fora do Brasil, né, das professoras Cristina Moiano e Valentina Parra, do Chile, que trabalha sobre a questão do movimento social de mulheres, as organizações, sociabilidade e debates políticos no Chile na época da ditadura, mostrando o papel que o movimento feminista teve na resistência à ditadura chilena. Né? Temos o texto da nossa aluna do PPGD, Janaína Lima, sobre o desenvolvimento econômico sustentável, equiparação entre gêneros e capacitação para o trabalho, revisitado sob a ótica Marcia Nussbaum. Temos os textos
do professor Daniel Camurça sobre as feministas, e também analisando a questão um exame comparativo das lutas das mulheres em Fortaleza e Portugal, as reflexões entre essas duas dimensões temporais e espaciais. Tem um texto da Ana Carolina comigo sobre as mulheres em Rousseau, e tem também o texto da professora Isabelle Cherrabi, que hoje é professora da Universidade Federal de Goiás e que foi nossa aluna no programa de doutorado, que é sobre a participação política das mulheres no Brasil. Então, é um livro que tem um espectro de temáticas que se agrupam em torno da questão das mulheres, né? É um luto, é um trabalho, é resultado de um trabalho de muitos encontros, de muitas reflexões, de um diálogo epistêmico também com vários saberes, né? Quer dizer, não nos acantonamos no mundo do direito, mas buscamos fazer interlocução com as ciências sociais no sentido mais amplo, com a historiografia, com a filosofia, e acho que a gente dá uma grande contribuição, né? Eu acho que nesse momento a universidade ela se faz democrática na medida em que ela devolve à sociedade uma reflexão oportuna, uma reflexão, aliás, candente nos tempos em que vivemos, sobre a questão das mulheres, sobre a opressão que se abate sobre nós e que, infelizmente, nos últimos tempos tem adquirido um sentido muito grave, né? Inclusive no âmbito político. Então, acho que é muito importante o papel que nós cumprimos hoje aqui, ao lançar essa reflexão conjunta, que é resultado de um processo de elaboração de muito tempo e que exatamente busca participar qualificadamente desse debate público sobre essa questão no Brasil e no mundo, especialmente, como eu já disse no início, sobre o processo de opressão que nós vivemos no Brasil em relação a essa questão das mulheres, mas que já começamos a responder. As mulheres há muito tempo que se organizam e que hoje começam a ter um protagonismo ainda mais forte do que já tinham em relação às suas reivindicações, que não são só suas, né? São reivindicações de todos aqueles que defendem a democracia, um Estado democrático de direito. Então, é com muita honra que eu abro aqui os trabalhos. Nós teremos agora a palestra da professora Mary Del Priore. Eu gostaria de agradecer uma das grandes estudiosas brasileiras, das grandes intelectuais, historiadoras, que trabalha muito exatamente sobre a questão da mulher, tem uma produção ampla, prolífica, foi professora da USP, da Universidade Pontifícia de São Paulo, enfim, é uma pessoa respeitada no Brasil e fora do Brasil, e nós temos uma grande honra, uma grande satisfação para nós tê-la aqui, professora, seja muito bem-vinda, né? E nós gostaríamos de passar a palavra, então, para a professora fazer a sua conferência. Muito obrigado. Bom dia, professor Newton, bom dia a todos que nos ouvem, todos presentes, é um prazer imenso, a honra é minha, honra de ter participado desse livro, honra de estar ao lado de um intelectual como o professor Newton, que vem de forma, enfim, absolutamente excepcional, fazendo dialogar direito e marxismo, tratando de justiça social, tratando de direitos humanos, tudo isso, inclusive de ecologia, que tem sido um dos temas que ele vem abordando, portanto, colocando o direito em diálogo direto com a sociedade. Quero agradecer também o contato do professor Daniel, cuja área são as relações internacionais. Todos sabemos, vivemos num mundo globalizado, vamos ter que pensar de forma cada vez mais, enfim, conjunta, fraterna, esse mundo globalizado, as nossas diferenças, as nossas semelhanças. E eu queria lembrar que a minha modestíssima contribuição foi no sentido de convidar a pensar o papel do letramento da mulher na sua participação política. Como bem disse o professor Newton, há uma invisibilidade, isso não quer dizer que haja uma inexistência. E durante muito tempo, e sobretudo apoiado pelos viajantes estrangeiros que passam pelo Brasil depois da abertura dos portos, foi dito e repetido que as mulheres brasileiras eram ignárias, que elas tinham pouco interesse em leitura, que as bibliotecas eram ausentes.
hoje mais e mais debruçados sobre arquivos ou documentos que outrora não eram tão visitados, os historiadores estão se dando conta de que as mulheres liam sim, e que mais do que isso foi o fato de tomar pena e escrever que as permitiu passar do privado para o público. Eu começaria justamente com esse momento de emancipação, não vou nem para trás, mas só uma ressalva rápida, lembrando que quem trabalha, como eu já trabalhei, com documentos do século XVIII, especialmente testamentos femininos, raramente não encontramos a voz de mulheres que morrem pedindo aos seus sucessores que façam seus filhos aprender a ler e a escrever e a contar. Portanto, essa ideia do letramento como forma de mobilidade social, como forma de independência individual, estava presente já na cabeça das nossas avós no século XVIII. No início do século XIX, no momento da independência de Portugal, nós vamos ver, né, coisa raríssima, documentos que são enviados à arquiduquesa Leopoldina, 186 baianas que assinam um documento que vai, obviamente, envelopado em veludos e dourados, pedindo que a arquiduquesa apoiasse a emancipação do Brasil, e isso oferecendo, inclusive, a dar o sangue das mulheres baianas por essa independência. O mesmo foi feito por mulheres paulistas. Eu lembro que esse documento não só foi redigido por mulheres, mas ele foi também assinado por mulheres, mostrando que o nível de analfabetismo tão propalado pelos viajantes mereceria alguma consideração. Nós temos para esse período também, que é um período de muitas transformações no Brasil, figuras de mulheres letradas que se corresponderam com seus companheiros, com seus familiares, verdadeiras narrativas jornalísticas do que foi, por exemplo, a Guerra de Libertação da Bahia. Eu digo sempre que se a independência foi feita em algum lugar, ela não foi feita à beira de um córrego, com um grito, mas sim foi feito na cidade de Salvador, com lutas, com sangue correndo, com gente morta, cujos corpos iam dar na praia. E nós temos uma cronista fantástica desse momento, que é a Maria Bárbara Garcês. Estamos aí em 1823, 22, 23, em que ela escreve para o seu marido, um deputado das Cortes de Lisboa, Luiz Paulino de Oliveira França, contando não só o cerco da Bahia, a fome em Salvador, a destruição dos canaviais, o mau tempo, as dificuldades em lidar com os escravos, com os filhos que, obviamente, se levantam contra a mãe que quer lhes dar ordens na ausência dos pais. Então, essas biografias vão nos revelando mulheres que têm uma participação nessa cena política, com as suas opiniões, com o seu posicionamento e mesmo declarando que tipo de Estado queriam para essa nação que habitavam. Eu lembro que esse início do século XIX ele é rico também em figuras autônomas, né? 1823, um ano depois da independência, casava-se aos 13 anos a nossa Anísia Floresta brasileira, uma figura maravilhosa. Quando caiu no exame do vestibular um texto da Simone de Beauvoir, eu protestei, porque eu acho que quem tem a Anísia Floresta, né, como parte do seu patrimônio cultural não precisa de uma francesa para falar de direito de igualdade entre homens e mulheres e, sobretudo, de direito à educação. Pois essa moça que aos 13 anos estava casada em 23 e aos 32 publica esse libelo intitulado Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, é a primeira voz, a primeira pena feminina que se levanta, né, por direitos iguais e por uma voz das mulheres na educação. As guerras regenciais também vão dar lugar ao aparecimento de muitas mulheres que tomam a pena para defender a união com o Império ou a saída do Império. É o famoso caso de Ana Eurídice Eufrosina de Barandas, uma verdadeira heroína da rio-grandense. Ela se coloca contra a Revolução Farroupilha, ela vai o tempo todo escrever, ela funda um jornal, ela tem também um livro de poesias publicadas, em que ela advoga, né, a sua situação, a sua posição antisseparatista, e nós vamos ver que, a partir daí, as mulheres, com o domínio da pena e do letramento, elas vão estar cada vez mais presentes, né? É o caso
caso do romance Úrsula, da nossa primeira autora negra, Maria Firmina dos Reis, filha ilegítima, mas já jornalista e colaboradora de um jornal local, afamada compositora, autora de antologias. Então, a presença dessas mulheres, né, vai fazer o francês Tollner, quando ele passa por Recife, justamente anotar que os preconceitos sobre a educação feminina estavam caindo e que as meninas que iam estudar com as freiras não se contentavam mais em aprender, palavras dele, só a costurar. Eu lembro que desde a chegada da família real, várias escolas femininas vão ser abertas, a grande maioria para moças de elite, brancas, mas, quer dizer, falar em branco nesse momento, quando nós já temos uma população de quase 42% de pardos livres, é meio complicado, enfim, mas para pessoas livres, e eu lembro que a partir de 1840 e 1850, escolas justamente para negros forros e pardos forros vão proliferar também, essa preocupação do letramento muito grande, sobretudo entre as mães. Sublinho aqui que quem traz o romantismo para o Brasil, Francisco de Sales Torres Homem, é filho de uma quitandeira negra, né, que vendia os seus artigos na Praça do Catete, e essa mulher faz o seu filho se formar, ele vai estudar, inclusive, em Paris, se forma na Sorbonne, participa do Institut Historique de France, que é uma espécie de inspirador do Instituto Histórico Brasileiro, e ele volta para o Brasil não só trazendo as letras francesas, o romantismo francês, mas ele vai, em muito pouco tempo, se tornar uma das vozes políticas mais importantes, presidente do Banco do Brasil e ministro da Economia de Dom Pedro II. Então, o papel da mãe como formadora, independente da sua situação e cor, do letramento dos filhos, ganha aí um relevo muito grande. Eu lembro que entre as elites fala-se muito de livros, quem já teve a oportunidade de se debruçar sobre a vida da família imperial sabe que as irmãs de Dom Pedro II eram ávidas leitoras de romances franceses, de aventuras, Alexandre Dumas, ou então os ingleses como Walter Scott. Teresa Cristina foi uma grande leitora, mulher do imperador Pedro II, de José de Alencar, e há uma proliferação também de bibliotecas, como é o caso da biblioteca da Baronesa de São Salvador de Campos, que vai muito impressionar a Maria Graham, que lá vai encontrar livros de direito, livros de história, livros de teologia. Então, é como eu digo, invisibilidade, mas não inexistência. A grande crítica literária Marlise Meyer lembra também que, a partir de 1816, são muito visíveis aqui no Brasil as chamadas novelas de grande merecimento, ou seja, histórias, em geral, histórias moralistas, né? Histórias rocambolescas, com princesas, com condessas, com príncipes a cavalo, com torres e sempre protagonistas bons e maus, mas isso tudo leva, né, essa leitora que mais tarde Machado de Assis vai descrever num conto como sendo aquela jovem leitora que esconde a novela debaixo do travesseiro porque os pais não a querem lendo. Agora, o que eu acho fantástico, e aqui sublinho mais uma vez a importância do letramento de mulheres, é como elas disseminam e divulgam o letramento, não só no caso dessa negra Maria Você Me Mata, mãe do nosso famoso Torres Homem, né? Nós temos também na Bahia o famoso Francisco Montezuma também, que é um dos negros que vai estudar em Coimbra, sempre por influência parental, quer dizer, a presença da mãe ali, incentivando o letramento dos filhos como uma forma de elevador social, é muito importante. Mas é importante quando essas mulheres, depois de letradas, elas também vão difundir e divulgar o letramento. É o caso da baiana Henriqueta Martins Catarino, que cria, na segunda metade do século XIX, a primeira biblioteca privada, né? Chamava-se a Propaganda de Boas Leituras. Eu lembro que as bibliotecas nessa época, e também as livrarias, alugavam os livros,
por dia, por semana, por mês. Então, nós já temos aí a Henriqueta Martins Catarino dando a sua contribuição, mulheres como também negra Balbina Gomes da Graça, né? Que junto com o marido Antônio Cesarino, eles abrem em Campinas, também no século XIX, um dos colégios da maior importância da região, o Colégio Perseverança, que vai educar a elite local, mas que vai ter bolsas para meninas negras. Dom Pedro II passa por esse colégio, quando ele faz a sua viagem a São Paulo, fica impressionadíssimo, anota, inclusive, no seu diário, né, como é conceituado esse colégio, e esse colégio, inclusive, dá a esse casal e as suas 3 filhas, que são ali professoras, condições financeiras excepcionais. Depois eles vão se tornar grandes comerciantes na cidade de Campinas. Lembro aqui também o nome de Luciana de Abreu, mulata abandonada na roda de expostos de Porto Alegre, que é a primeira mulher a se matricular na escola normal. Ela é nomeada professora em 1872, vai manter uma muito bem-sucedida escola particular e vai ser a primeira mulher a subir na tribuna da Sociedade Partenon Literário, que era uma espécie de academia de letras importante em Porto Alegre, para defender o direito das mulheres à emancipação. Ela ali vai discursar com vigor, vai expor a sua ideia de que a mulher tem uma condição subalterna com a qual ela não concorda, ela vai reclamar o direito à educação superior e, mais do que isso, a liberdade das mulheres de exercerem qualquer profissão para a qual tivessem aptidão. Eu lembro, aliás, que a primeira eleitora brasileira, né, colocou seu voto na urna em 1880, é uma gaúcha dentista que já estava formada em odontologia e que, por ter o diploma superior, teve o direito de votar. Lembro também a poetisa Alta de Souza, nascida em 1876 no sertão do Siridó, criada pela avó materna, mas encaminhada para um colégio de freiras francesas, onde Alta, então, vai ter contato com a literatura e a poesia francesas. Ela vai colaborar com várias revistas de Natal e vai publicar o seu livro Horto, que vai merecer elogios absolutamente encantados de grandes poetas da capital, Rio de Janeiro, notadamente Olavo Bilac, que vai prefaciar o seu livro. Em 1860, o casal de educadores Agassiz, que passa pelo Brasil, já se felicita, né, de ver o interesse que há pelo chamado ensino popular, ensino segundo Elizabeth Agassiz, que admitia livremente todos quantos queiram escutar e aprender. Né? O que ela percebe é que há uma imediata resposta das mulheres, as mulheres querem se qualificar, elas entendem que o letramento é uma forma de mobilidade social e ela acha que essa inovação, diz ela, nos hábitos nacionais, mostra que o preconceito contra a educação tinha sido vencido e que as portas se abriam para todos à maneira da Nova Inglaterra. Ela compara, obviamente, com os Estados Unidos. Então, podemos dizer que em 60 as mulheres já estão assumidamente querendo o letramento, a educação, e elas entendem que isso é uma forma de participação na vida política, mas também de mobilidade social para os seus. Não preciso dizer que com esse entusiasmo, né, pela educação, vão surgir, nossa sociedade é profundamente moralista, eu acho que ninguém tem mais dúvidas disso até o século XXI, e o que nós vamos ver realmente é uma avalanche de escritores, sobretudo padres, né, eu lembro todo o papel dessa romanização que nós vamos assistir na segunda metade do século XIX, com a família imperial muito afeita a essa ligação entre Estado e Roma, Estado e religião. Então, muitos padres escrevendo sobre o mau hábito das leituras femininas, quando não mulheres, né, que vão escrever também sobre esse mau hábito. Eu lembro aqui a figura de Dona Ana Ribeiro de Góes Bittencourt, que ao mesmo tempo que conta que sua mãe ensinava a ler e escrever às escravas, sentada na cozinha no final da tarde,
ela vai se insurgir contra os romances de José de Alencar, que, segundo ela, tinham cenas muito desnudas, o papel de mulheres altivas e caprichosas que poderiam seduzir as jovens inexperientes. Quer dizer, o que se quer é modelar realmente a mulher nesse papel de mãe, dona de casa, pouco curiosa para as coisas do mundo, mas muito tarde as mulheres já estavam andando a passos largos. Nós poderíamos fazer aqui o Dicionário de Mulheres, né, que foi publicado alguns anos atrás, traz escritoras das quais, inclusive, pouco ouvimos falar, mas elas são muitas, né? E nós vemos que, junto com o movimento abolicionista, essas mulheres aí vão tomar realmente a praça pública. Sobretudo no Ceará, o movimento das Aves Libertas, né, com a presença de poetisas, das famosas diseuses do poème, que eram aquelas mulheres que declamavam poemas em voz alta, nos palcos dos teatros, mulheres que foram levadas ao movimento abolicionista pelos seus companheiros, pelos seus irmãos, pelos seus pais, e que estão ali muito atuantes. Nós temos uma segunda categoria de mulheres que aderem ao movimento abolicionista por livre e espontânea vontade, por estar de acordo com esses princípios, que é o caso da nossa Chiquinha Gonzaga, que vai fazer uma série de concertos com cujo lucro e pagamento ela pagava a alforria de escravos, e temos figuras como a renomada Princesa Isabel, né, que vão fazê-lo muito tardiamente, apenas em fevereiro. Eu escrevi sobre isso, tenho um livro sobre isso, como ela esposa tardiamente a questão do movimento abolicionista, e por razões puramente religiosas. Não era mais possível, Deus não estaria de acordo com o tamanho sofrimento. Mas o que a gente vê é que as artes e as letras vão ser realmente o grande caminho, né, para as mulheres participarem da vida política, e elas vão continuar a fazê-lo depois no movimento republicano e posteriormente também na luta pelo voto, onde elas não precisam ser apenas poetisas ou literárias, mas elas serão também cientistas, né? Como foi, me desculpem, agora me deu um branco, a grande autora do movimento sufragista, Berta Lutz, né, que já vinha de uma carreira científica na Europa. Eu lembro que a Berta Lutz chega ao Brasil muito jovem, com 23, 24 anos, ela era uma especialista em batráquios, eu até brinco que isso deve tê-la ajudado a engolir muito sapo durante a sua carreira política, uma carreira absolutamente maravilhosa, mas são justamente essas mulheres letradas que vão conseguir uma participação política cada vez maior e vão conseguir, através da sua ação, uma espécie de solidariedade em torno de agendas que só vão progredir. Nós vamos ver isso depois com o lobby do batom, em 88, depois a luta pela democratização, enfim, mulheres letradas, mulheres letramento, mulheres que escrevem, né, estarão sempre dando a sua contribuição para a política, e é isso que nós desejamos. Eu moro numa pequena cidade do interior, aqui vou dar um rápido depoimento pessoal. Tivemos eleições municipais esse final de semana, e é óbvio que as candidatas para vereadoras no interior do país ainda deixam muito a desejar. É a dona Ana do Pão de Queijo, é a dona Josefa da verduraria. Então, nós temos realmente que fazer um movimento e estarmos muito atentas para que as nossas políticas daqui para frente cada vez mais tenham um comprometimento com a educação nesse país, como vem tentando ter desde o século XVIII as nossas irmãs do passado. Eu agradeço, parabenizo a todos. Professor Newton, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Isso aqui, o artigo é muito longo, né? Quem for ler vai ter oportunidade de encontrar várias informações, mas se eu fosse lê-lo, a gente ia passar aqui mais de 45 minutos e estaríamos prejudicando os demais palestrantes. Então, parabéns a todos, parabéns pelo livro, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo resultado.
e vamos continuar juntos, de mãos dadas, porque é isso que faz a nossa força. Não é momento para aguçarmos as intolerâncias, nem os ódios, é através do conhecimento, da educação e de uma vida política saudável, comprometida, com grandes valores, e eu diria que a educação deve ser o primeiro deles, que nós vamos ultrapassar esse momento que estamos aí vivendo. Muito obrigada mais uma vez, lamento ter que deixá-los, mas estou sempre aqui. Precisando de mim, eu estou às ordens. Professora Mary Del Priore, eu queria agradecer muito pela sua brilhante exposição. Para mim foi uma grande degustação ouvi-la, né, com o seu brilhantismo, com suas colocações muito reflexivas e pertinentes, à luz da história, né, que eu acho que é sempre importante nós compreendermos as coisas à luz dos processos históricos e não a partir de essencialismos, de visões que fogem do nosso processo. Eu queria só lhe perguntar se seria possível abrir para 2 perguntas, se possível. Lógico. Então, lógico, estou às ordens. Quem gostaria de fazer abro aqui um espaço para 2 perguntas. Eu gostaria de fazer, Newton. Opa, então eu passo a palavra ao Daniel. Por favor, Daniel. Prezada Mary, sempre maravilhoso ouvir a sua fala, sempre um aprendizado gigantesco. Parabéns pela pesquisa, parabéns pelo histórico de trabalho e de orientações feitas no decorrer de todo esse tempo. Bastante inspirador. Os dados hoje no Brasil são bastante preocupantes ainda em relação à situação da mulher. O Brasil vulnerabiliza as mulheres, as nossas crianças, as nossas adolescentes estão encontrando muitas dificuldades em relação ao acesso ao estudo, a violência contra garotas e contra jovens dentro de casa é muito preocupante hoje no Brasil, assim como também o feminicídio. E a pergunta é, o que as mulheres letradas do passado podem chamar a nossa atenção, nos orientar, nos dar dicas e trazer reflexões para mudarmos e podermos valorizar merecidamente as conquistas das mulheres, principalmente hoje no Brasil? Professor Daniel, eu gostaria de lembrar primeiro que o Brasil, o professor Newton, ao abrir a sua fala, lembrou muito bem que nós somos vítimas, ou estamos submetidos ao que ele chamou de patriarcalismo estrutural, expressão com a qual eu concordo e até desenvolvo nesse último livro que escrevi, só lembrando que nós somos herdeiros de 3 formas de patriarcalismo, aquele que vem com o Ocidente cristão, trazido pela Igreja Católica, a mulher é um ser menor, ela foi criada para obedecer ao homem, esposado pela medicina, a mulher é um ser menor biologicamente, feito exclusivamente para reprodução. Eu lembro que a essas formas de patriarcalismo, né, e os monoteísmos, né, e nós temos aí no momento de grandes reformas religiosas, o protestantismo e o próprio cristianismo são extremamente patriarcais, o judaísmo também, o islamismo também, mas eu lembro que nós trouxemos da África também uma forma de patriarcalismo muito dura que vem com os nossos ancestrais africanos. São sociedades poligâmicas, são famílias regidas por um papai que tem todo o poder, que controlam a sexualidade das mulheres através da excisão do clitóris e de operações de infibulação que existem desde Nilo Tempore. Mulheres estéreis são expulsas da comunidade. E, por fim, vamos encontrar aqui os nossos povos originários num estágio neolítico com uma divisão de tarefas muito clara, homens na mata, caçando, guerreando, mulheres na taba, cuidando de crianças e de velhos. Então, nós somos herdeiros de 500 anos de 3 formas de patriarcalismo que vão se dar as mãos para nos manter sempre dentro de caixinhas, né? Essa caixinha da reprodutora que vem aí até os anos 80. Eu trabalhei muito com material dos anos 80, 70, sobre a chegada da pílula anticoncepcional, e o que é mais terrível, mais estranho, já tinha acabado a ditadura, as mulheres já estavam liberadas, a revolução sexual estava aí, a AIDS estava batendo na porta, e havia mulheres que se negavam a tomar a pílula anticoncepcional, dizendo que não havia nada mais bonito do que ser mãe de família e dona de casa.
Então, nós temos aí um legado de mais de 500 anos que, como dizem muito bem os historiadores, se nos cola a pele, não conseguimos arrancar isso do dia para a noite, o patriarcado não vai absolutamente acabar por decreto. Mas eu lembro, e eu nesse aspecto sou bastante otimista, que o patriarcado vem dando alguns tiros no pé desde que as mulheres pegaram a pluma e o tinteiro da participação política das mulheres na abolição, na república, no sufragismo, na luta contra a ditadura ou a favor da ditadura, temos que lembrar que sempre houve os dois lados, no lobby do batom, na Constituição, por melhores condições de vida, e que hoje, detentoras, né, da nossa sexualidade graças à pílula, da nossa inserção no mercado de trabalho, de uma feminização de setores inteiros da sociedade. As mulheres são maioria, nasce tanto homem quanto mulher no Brasil, mas os homens, lamento informar, morrem mais cedo. Então, nós temos aí a perspectiva de estarmos ocupando, né, cargos, se estivermos preparados para eles, por mais tempo. E uma coisa que vai mudar, né, tudo isso que eu estou dizendo, que são as redes sociais e a terceira onda feminista. O problema da terceira onda feminista é que ela é uma constelação. A interseccionalidade levou as mulheres a terem agendas muito diversas, os grupos têm agendas muito diversas. Então, unir esses grupos uma agenda única, né, que privilegiasse, por exemplo, educação, saúde e luta contra a violência, seria maravilhoso. Mas enquanto nós tivermos milhares de coros, né, que misturam outras questões, ecologia, mais luta contra o capitalismo, vai ser muito difícil a gente conseguir o que foi conseguido, por exemplo, no lobby do batom, em que mulheres de partidos totalmente diferentes conseguiram avanços fenomenais para todas as brasileiras na Constituição. Então, nós temos as redes sociais que nos permitem conversar. E eu acho que é isso, que nós temos que usar o fato de que estamos inseridas no mercado de trabalho, temos o controle da nossa sexualidade, temos as redes sociais para projetar, né, um futuro melhor para nós e para os nossos. Mas eu digo sempre, isso é também um processo individual. Nós estamos numa sociedade individualista, onde todos os preconceitos, o racismo, a homofobia, o machismo, são cultivados individualmente em casa, na intimidade, na privacidade. Então, nós, individualmente, temos que sair disso, abandonar essa pele e encarnarmos, reinventarmos novas formas de ser e de nos relacionarmos para construir um país melhor. Quem queria mais perguntar do público? Professor Newton? Sim. Oi, Márcia, aqui. Oh, por favor, Márcia, tem a palavra para falar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Certo. Professora, primeiro agradecer por sua fala, né? Eu fiquei tentando entrar e aí não estava conseguindo identificar o link, mas consegui já acompanhar desde o início, e assim, sua fala, ela é um tanto quanto instigadora, parabéns. As suas referências, elas me deixaram aqui com a mão direta, anotando, né? Muita coisa boa, muitos nomes interessantes para complementar as nossas investigações, né, e abordagens a partir de nós mesmas, e eu acho isso fundamental. E a minha pergunta, ela vai justamente nesse sentido, porque quando a senhora falou acerca desse protagonismo dessas mulheres, né, mesmo em situações adversas, a senhora falou assim do ponto da invisibilidade, que a invisibilidade não significa, na verdade, a inexistência, né? Mas para que a gente possa, dentro da universidade, no campo social mesmo, enxergar essa existência, né? Na verdade, enxergar, perceber essa existência e trazer essa existência para a discussão, é preciso que a gente faça algumas abordagens, né? E uma delas, na minha percepção, é a abordagem decolonial, né? Porque, em uma certa medida, a gente é adestrado, digamos assim, a pensar dentro da caixinha e a partir de matrizes que vêm de cima para baixo, né? Então, dentro desse aspecto, eu quero, se a senhora puder tecer alguns comentários a respeito disso, a respeito dessa abordagem decolonial nos campos, nos diversos campos dos saberes, né?
sobretudo, nessas questões que nos dizem respeito e que nos são tão caras. Grata. Professora Márcia, muito obrigada, prazer em conhecê-la, espero ter oportunidade de conhecer seus trabalhos também. A senhora acabou de falar em coisas que vêm de cima para baixo, né? Há coisa de 15 dias atrás, o professor Sérgio Gruzinski, que a senhora deve conhecer, que é o grande especialista em história das globalizações, história da mundialização, como é chamada na França, veio para cá, para abrir justamente o congresso da ANPUD em Minas Gerais, e o que ele dizia é que os brasileiros não devem absolutamente copiar conceitos estrangeiros, porque a nossa realidade é tão única, a nossa realidade é tão específica, a nossa realidade é tão singular, que ficar emprestando conceitos, e decolonial, no entender deles, seria um deles, né? Não vai nos fazer caminhar, nem iluminar áreas que estão aí muito obscuras. Eu diria que some-se a essa crítica de empréstimos, né? Eu lembro, por exemplo, que os trabalhos do grande, imenso historiador Carlo Ginzburg sobre um moleiro friulano na Inquisição italiana foram utilizados para examinar a escravidão em Conceição do Mato Dentro, provocando a ironia e a crítica de um grande historiador como Evaldo Cabral de Mello. É um desses exemplos de empréstimos de conceitos que acabam ficando pendurados nos trabalhos, nas teses, mas que não nos fazem realmente avançar. Um outro problema com o qual nós nos deparamos para sair da caixinha, como a senhora sugere, são as linhas de pesquisa criadas pela universidade, pelo CNPq e pelos departamentos de história. Eu digo sempre, se nós só ficarmos olhando, por exemplo, estou dando um exemplo grosseiro aqui, né? Testamentos de grandes fazendeiros, ou no caso aí do Nordeste, dos grandes canacultores, para ver a lista de escravos, a impressão que a gente vai ter é que o Brasil só tinha escravos e senhores, né? Então, o que nós temos também é que sair de determinadas linhas que nos amarram muito a determinados assuntos e dar aos nossos jovens pesquisadores, aos nossos jovens professores, a oportunidade deles procurarem em outras searas, né? Eu, por acaso, me debrucei agora sobre o tema desses negros bem-sucedidos e que povoam o primeiro reinado e o segundo reinado. Eu citei aqui o Salles Torres Homem, citei o Francisco de Montezuma, mas nós poderíamos pegar desde os médicos de Dom Pedro I. Dom Pedro I tem um médico negro que estuda em Paris e em cujos braços ele morre, médico da Imperatriz Teresa Cristina, toda a família Rebouças, de alto a baixo. Nós não estamos estudando com atenção, por exemplo, negros professores. A Faculdade de Direito de Recife, por exemplo, foi uma verdadeira, como é que se diz? Uma verdadeira sementeira de talentos, né? Nesse sentido. A Universidade de Medicina da Bahia também, a Universidade de Direito de São Paulo também. O jornalismo negro foi um jornalismo espetacular. Hoje há jovens pesquisadores que estão estudando escravos que liam, o letramento de escravos, quer dizer, é um assunto impensável há um tempo atrás, se a gente ficar só dentro, como a senhora bem disse, dessas coisas que vêm de cima para baixo, e eu diria que são esses conceitos importados, e também dessas linhas que amarram muito a criatividade dos jovens historiadores. Às vezes o jovem historiador no arquivo ele se depara com informações que o grande professor não tem nem tempo de ver, porque ele está ali dando aula, fazendo relatório para o CNPq, não pode fazer outra coisa, mas dar liberdade para as pessoas trabalharem sobre o que elas quiserem e tentar olhar em torno, descobrir melhor os nossos arquivos, né? Eu acho que esse é um compromisso que os historiadores têm que levar adiante se eles quiserem realmente contar uma história diferente e ver o que nós sabemos que existe, mas que não está visível. Professora Mary, mais uma vez, gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade, sei do seu tempo exíguo, como a senhora é imensamente solicitada pelo país afora, mas para nós foi uma grande alegria. Falo aqui em nome, meu próprio nome, falo em nome do PPGD, do nosso programa de pós-graduação, de todos os autores e alunos que o integram,
E antes de nos despedirmos, eu queria aqui só fazer menção a uma artista que ilustrou o livro, que está aqui ao meu lado. Ela relutou um tanto em aparecer, mas que eu queria mencionar, que é uma ilustração que me parece transmite exatamente isso, essa situação da opressão e da tentativa de superação disso, que é a Maria Luísa. Então, vou aqui só mostrar ela rapidamente, né? Está aqui, foi a autora do livro. Tão jovem. Parabéns, Maria Luísa. Desejo muito sucesso. 46 anos, é. Que beleza, que venham outros, viu? As mulheres estão brilhando. A gente vai, se Deus quiser, ainda vamos consertar muita coisa, viu, professor? Agradeço mais uma vez, professora Márcia, muito obrigada, professor Daniel, muito obrigada pela questão, estou às ordens, eu tenho um Instagram, quem quiser, Mary Del Priori, OFC, ali, seguir as novidades, e estou à disposição de todos, quem precisar de alguma coisa, ou quiser alguma coisa. Eu não me coloco jamais como professora, acho que estamos todos num movimento conjunto de iniciação a novos saberes, novos conhecimentos, novas pesquisas, e é assim que eu gosto de conversar. Agradeço a oportunidade, então, professor Newton, vou deixar vocês, viu? Muitíssimo obrigado, professor. Imagina, obrigada a vocês. Bom, então, dando seguimento ao nosso lançamento, é com imensa satisfação que eu passo a palavra a uma aluna brilhante, sou até suspeito de falar, né, Ana Carolina, que tem um domínio muito amplo sobre a questão feminista, é uma intelectual que eu compreendo que será uma das grandes intelectuais brasileiras sobre o assunto, para falar também hoje aqui no nosso lançamento. Então, com a palavra, a professora Ana Carolina. Oi, bom dia. Então, fica até difícil de falar depois da aula de História com a professora Mari Del Priori, que tratou com tanta propriedade sobre a realidade material das mulheres no Brasil. Né? Mas, então, eu vou tentar contribuir de alguma forma com o debate, tratando mais de aspectos teóricos, históricos, estruturais, normativos, em relação às mulheres na história brasileira. Né? Ela tratou da realidade material, eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura e como essa estrutura que promove essa invisibilização das mulheres que existiram, que lutaram, que liam, que participavam, que influenciavam a política e até hoje influenciam, mas que pela estrutura e pelas normas jurídicas foram invisibilizadas. Bom, então, iniciando com a perspectiva histórica, define-se o patriarcado como uma relação de hierarquia entre homens e mulheres, que é caracterizada pela opressão, pela dominação e exploração das mulheres pelos homens. É socialmente construído porque as diferenças, elas podem até existir entre homens e mulheres, mas isoladamente consideradas, elas nada definem. São as pessoas com seus valores e costumes que elaboram os significados e constroem a ideia de desigualdade. Então, as diferenças podem ser até naturais, mas a desigualdade e o patriarcado não são. A família é considerada a base, a origem da sociedade, mas não se discute muito sobre a origem patriarcal, a formação patriarcal dessa família. Geralmente toma-se isso por natural. No artigo que eu escrevi em coautoria com o professor Newton, nós trabalhamos um pouco sobre essas questões, principalmente no que tange a divisão da sociedade em âmbitos públicos e âmbitos privados, e como essa separação possui uma distinção e uma hierarquia de gênero, porque o âmbito privado, ele geralmente é atribuído às mulheres, que são consideradas seres frágeis, passivas e irracionais, que devem cuidar do lar e dos familiares, e aos homens fica destinado o âmbito público, que é onde se travam as relações mais complexas entre os indivíduos, porque eles são considerados seres ativos, racionais, fortes, enfim. É dessa forma patriarcal, né, na estrutura, que a sociedade se desenvolve sem muitas modificações estruturais e que a gente percebe até a atualidade. E é nessa estrutura que as mulheres foram excluídas oficialmente da vida pública, sem acesso a direitos e liberdades e, consequentemente, também privadas da vida política. Sempre lembrando, como a professora falou muito bem, que existiram mulheres que atuaram e que atuam politicamente, mas que é essa a forma como que foram impostos os padrões sociais de gênero. Né?
Lembrando que, por exemplo, na Grécia Antiga, as mulheres estavam no mesmo patamar social que os escravos e não podiam participar democraticamente. O patriarcado ele está, portanto, em todos os aspectos da vida social, inclusive no âmbito do Estado, e se submete às modificações e evoluções da sociedade. Então, a estrutura patriarcal do século passado não é a mesma da atualidade, o que não significa que tenha deixado de existir, porque essa relação de hierarquia, a existência de privilégios e direitos para os homens e a restrição de direitos e liberdades para as mulheres, a gente observa até os dias de hoje. Então, não deixou de existir, mesmo que exista de uma forma diferente, né? Isso pode ser percebido na conjuntura brasileira. Na primeira Constituição, a de 1824, que foi otorgada após a Declaração de Independência, inaugurando o Estado brasileiro como império, havia a previsão de que todos eram iguais perante a lei e que a cidadania era alcançada apenas com o nascimento em território nacional. Só que hoje nós sabemos, em virtude das pesquisas históricas e sociológicas, que essa igualdade ela não existia para todos, nem mesmo entre os homens, e que as mulheres, naquela perspectiva de gênero, eram consideradas seres frágeis, irracionais, dependentes e subordinadas às figuras masculinas às quais elas estavam vinculadas, e aos homens cabia o âmbito público, o exercício de funções públicas. Sempre lembrando que a realidade material ela é muito mais dinâmica e muito mais complexa. Por exemplo, as mulheres negras e indígenas escravizadas, elas não eram consideradas nem como seres humanos. Então, esses conceitos duais e, digamos, ideais não se aplicavam, por exemplo, a elas. Elas eram desprovidas de humanidade, consideradas, né, como desprovidas de humanidade e desprovidas de gênero. Havia uma certa igualdade na opressão, apesar de que o abuso sexual era um elemento que diferenciava a violência, porque ele era perpetrado justamente em virtude do gênero. As mulheres brancas e pobres, que também precisavam trabalhar fora de casa para sobreviver, também não podiam ser simplesmente consideradas como mães e esposas, e também eram exploradas como mão de obra barata. Portanto, essa condição oficial de inferioridade era só utilizada para restringir direitos e liberdades, porque quando precisavam explorar as mulheres em âmbitos públicos ou em âmbitos privados, essa alegada fragilidade era simplesmente ignorada. E essa diferença de tratamento também é percebida no Código Criminal de 1830. Se a mulher cometesse o crime de adultério, ela era punida com pena de prisão e trabalho. E o homem só seria punido da mesma forma se a concubina fosse por ele mantida financeiramente. Havia também a previsão de penas maiores para crimes de estupros cometidos contra mulheres honestas, que eram as virgens, as castas, aquelas que cumpriam com o que era idealizado para o gênero feminino, penalizando as descumpridoras desses mandamentos sociais. E, além disso, aqueles que praticassem crimes de estupro, sedução de mulher honesta, ofensa pessoal com fins libidinosos, mas se casassem com as vítimas, eles não seriam punidos. Claramente, o objetivo da norma não era proteger as mulheres, mas sim garantir que elas cumprissem com o seu papel social, com o considerado destino natural das mulheres, né? O voto feminino ele foi reivindicado no período da proclamação da República para a Constituição de 1891, mas os parlamentares consideraram que o direito ao voto, o envolvimento da mulher com a política, iria promover uma desestruturação familiar, porque elas se afastariam das suas tarefas domésticas e se envolveriam com assuntos que não lhes diziam respeito. O Código Civil de 1916, já no início do século XX, havia a previsão de que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. E esse termo homem ele poderia ser interpretado como sinônimo de humanidade, incluindo as mulheres, como até hoje a gente vê por aí. Só que logo em seguida havia outro artigo prevendo que as mulheres casadas eram relativamente incapazes, precisavam de autorização para a prática de diversos atos, como, por exemplo, trabalhar, eram subordinadas e dependentes ao marido, que era o chefe da família, exercia o pátrio poder, inclusive só ele poderia pedir a anulação do casamento se descobrisse que a mulher já havia sido deflorada. O voto para as mulheres, ainda que não houvesse uma proibição legal expressa, ele não era permitido porque aquelas que o pleiteavam tinham seus pedidos negados com raras exceções, já que a lei ela não previa expressamente a proibição. Esse foi o principal foco da luta das mulheres no século XIX e início do século XX, em diversos países do mundo. O principal foco das mulheres brancas, principalmente porque as mulheres negras ainda lutavam para serem consideradas como seres humanos, né, com o movimento abolicionista. Essa conquista veio
em diversos países do mundo, a cidadania, na Austrália em 1902, na Inglaterra em 1918 e no Brasil em 1932 com o Código Eleitoral, só que ele ainda era diferente porque era facultativo. Ele só se tornou igual ao dos homens com a Constituição de 1946. No século XX, as diversas constituições brasileiras oscilaram no que tange ao princípio da igualdade. Ora previam igualdade genérica, né, que todos são iguais perante a lei, ora havia a previsão específica de que homens e mulheres são iguais perante a lei, oscilando também em relação a direitos específicos, como algumas previam proteção no mercado de trabalho, proibição de desigualdades salariais, garantia de descanso após o parto, outras se omitiam em relação a esses direitos. Na segunda metade do século XX, a globalização, a industrialização, a contracepção, uma maior inserção das mulheres na educação e no mercado de trabalho foram diversos fatores que influenciaram a flexibilização dos padrões de gênero e repercutiram também nas normas jurídicas. Como exemplo, o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, revogou diversos dispositivos do Código de 1916, como aquele que considerava as mulheres relativamente incapazes e que exigia a autorização do marido para o trabalho. E em 1977, a Lei 6.515 permitiu o divórcio. Durante todo o século XX, foram poucas as mulheres que foram eleitas para cargos políticos, o que não significa que não houvesse uma atuação política por parte das mulheres, como nós vimos com a professora. Elas atuaram no movimento abolicionista, no movimento contra a ditadura, inclusive há no livro um artigo sobre as mulheres na ditadura do Chile, na atuação delas no processo constituinte, na elaboração da Constituição de 88, que foi chamado de lobby do batom. Elas fizeram uma campanha em larga escala, conseguiram ouvir mulheres de todo o país, arrecadaram sugestões, das quais 85% foram incluídas no texto constitucional. O resultado é uma Constituição que prevê expressamente a igualdade entre homens e mulheres perante a lei, que considera como um dos objetivos da República a redução das desigualdades sociais, além de prever que os votos de todos possuem igual valor, que homens e mulheres possuem iguais direitos e deveres em relação às famílias, e ainda estabelece tratamentos específicos para as mulheres, como proteção no mercado de trabalho, proibição de desigualdade salarial, uma aposentadoria conquistada com tempo reduzido, dentre outras normas. E esse tratamento específico, com esse tratamento específico, a gente percebe que a Constituição ela abarca tanto aspectos formais como materiais do princípio da igualdade. Então, há essa consideração de que homens e mulheres são iguais perante a lei, no aspecto formal, mas a Constituição ela entende que na concretude, ou seja, na vida real, existe uma desigualdade em virtude de um histórico patriarcal. E é por isso que admite esse tratamento diferenciado, naquela lógica de que os desiguais devem ser tratados desigualmente na medida da sua desigualdade para garantir, para promover a igualdade. E com essas modificações, o Código Civil de 2002 ele foi elaborado para se adequar a essa nova realidade, e a mudança a gente percebe logo no início, com a previsão de que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, diferente do homem do Código anterior. Mas, no entanto, com todas essas modificações normativas, a nossa sociedade ela permanece patriarcal, porque além da dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, as mulheres ganham, por mês, 75% da remuneração que é paga aos homens, sendo as mulheres a maior quantidade de pessoas pobres no Brasil. Além disso, elas dedicam mais tempo aos serviços domésticos e cuidados com familiares. Os índices de violência contra as mulheres falam por si só, ensejaram a elaboração de 2 leis específicas, a Lei Maria da Penha, que visa coibir a violência contra as mulheres no âmbito doméstico e em virtude de relações familiares, e a Lei 13.104 de 2015, que passou a prever o feminicídio como uma circunstância qualificadora do homicídio, já que o Brasil é o 5º país do mundo onde mais se matam mulheres. É sempre importante ressaltar que as mulheres negras que se encontram na base da pirâmide social, elas sofrem essas discriminações e violações duplamente, por serem mulheres, por serem negras. Não se pode jamais colocar a mulher como uma categoria abstrata, porque as mulheres sofrem violações e discriminações de acordo com as especificidades de suas existências concretas. Como exemplo, as mulheres negras são, entre os trabalhadores do Brasil, aquelas que possuem a menor renda. Além disso, elas são as que sofrem mais violência. Nos últimos anos, os índices de violência contra mulheres brancas diminuiu e os índices de violência contra mulheres negras aumentou.
Portanto, mulheres negras, indígenas, LGBTQ+, com deficiência, dentre outros grupos minoritários, precisam ser consideradas nas suas especificidades concretas, tanto para fins de análise, de estudo, como também para elaboração de políticas públicas e normas jurídicas. Mas que, obviamente, até para fins aqui da apresentação, eu trago opressões patriarcais no que tange à estrutura normativa na conjuntura brasileira. E é em virtude dessa conjuntura social, do patriarcado, do racismo e de desigualdades econômicas, que ainda são poucas as mulheres que atuam na política institucional. E visando modificar essa situação, a lei das eleições ela foi alterada em 2009, passando a impor aos partidos o preenchimento de um percentual de 30%, no mínimo de 30%, no máximo de 70% de candidatura de cada gênero, para evitar que existam candidaturas exclusivamente de um gênero, que no caso era o masculino. Só que até hoje a gente percebe que ainda existem poucas mulheres como candidatas e eleitas, como por exemplo nas últimas eleições, apesar de já existir um aumento. De acordo com a Justiça Eleitoral, 52,49% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, mas esse percentual majoritário ele não se reflete nas candidaturas e daquelas que são eleitas, né? Com base nos dados de 2018, as mulheres representavam cerca de 31,6% das candidatas, das quais foram eleitas 16%. Na Câmara dos Deputados foram eleitas 77 parlamentares em 2018, cerca de 15% do total de 513. Dessas 77, apenas 13 são negras e uma indígena. No Senado Federal, foram eleitas nas eleições de 2018 7 mulheres, totalizando 12, das quais 14% do total de 81 senadores e apenas uma negra. O percentual é semelhante em estados e municípios. É sempre relevante recordar que Marielle Franco, vereadora pelo Rio de Janeiro, foi assassinada em 2018 em virtude da sua atuação política e até hoje não se sabe quem mandou matar. E em um ranking mundial elaborado pela ONU, o Brasil se encontra na posição número 140 de um total de 193 países no que tange ao número de mulheres como parlamentares. No âmbito do Poder Executivo, apenas em 2010 foi eleita a primeira presidente da República, a Dilma Rousseff, que foi deposta do poder em 2016 após uma reeleição conturbada e um processo extremamente misógino. Atualmente o Brasil possui apenas uma governadora eleita, mulher negra, a Fátima Bezerra, do PT pelo estado do Rio Grande do Norte. Nas eleições de domingo, as mulheres contabilizaram 13% do total de candidatas para chefe do Poder Executivo Municipal, das quais foram eleitas em primeiro turno 12,2%, um pequeno aumento em relação a 2016. Já para a Câmara Municipal, as mulheres representaram 34% das candidatas e foram eleitas 16%, também um aumento em relação às eleições de 2016, e 6,3% são negras. Ou seja, as mulheres elas conseguiram alcançar o patamar mínimo de 30% nas eleições proporcionais, nas candidaturas, mas esse percentual ainda não se refletiu no número de eleitas. E tendo em vista a imposição legal da cota de gênero, o Tribunal Superior Eleitoral ele já consolidou jurisprudência no sentido de que o preenchimento dessa cota é obrigatório e que, havendo descumprimento, o partido deve ser intimado para, em 72 horas, sanar a irregularidade, podendo reduzir o número de candidatos homens para se adequar a essa cota. E se não for sanada a irregularidade, o registro do partido pode ser indeferido. A Justiça Eleitoral, ela também está atenta a eventuais fraudes no lançamento de candidaturas apenas para fins de preenchimento de cota, sem dar o efetivo suporte a essa candidatura, como horário gratuito no rádio e na televisão, acesso aos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. São as chamadas candidaturas laranja. Em 2016, mais de 16 mil candidatos terminaram as eleições sem ter recebido sequer um voto, ou seja, nem eles mesmos votaram em si, e mesmo concorrendo com o registro deferido. E desses 16 mil, 14.417 eram mulheres. Isso fez com que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, elaborasse em 2019 uma resolução
estabelecendo que o cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero deve ter como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido, com a devida autorização por escrito do candidato ou da candidata, para garantir que haja efetivo interesse em concorrer e que não está sendo indicado apenas para fins de preenchimento de cota. E caso seja verificado algum tipo de fraude ou irregularidade, a Justiça Eleitoral ela pode derrubar uma lista de candidatos, inclusive cassar o mandato, cassar o diploma daqueles candidatos que foram eleitos. E com o objetivo de efetivar e concretizar o princípio da igualdade na política institucional, o Supremo Tribunal Federal, em 2018, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5617, entendeu que os partidos devem destinar pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário para as candidaturas femininas, cabendo à Justiça Eleitoral fiscalizar esse repasse. E o TSE, seguindo essa decisão, também entendeu por unanimidade que os partidos devem destinar pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas femininas e devem também observar essa proporção em relação às propagandas eleitorais no rádio e na televisão. Se o percentual for superior a 30%, o repasse de recursos deve ser proporcional. Enfim, apesar do voto feminino ele ter sido conquistado em 1932, nós estamos percebendo que essas garantias, esses instrumentos de promoção da igualdade, eles são muito recentes, sendo imprescindível que haja o efetivo cumprimento dessas normas, principalmente pelos partidos políticos, e também que haja fiscalização pelos órgãos competentes. É relevante mencionar que havia no Senado Federal um projeto de lei de reserva de vagas para mulheres, na ocasião de renovação de 2/3, uma vaga destinada para homens, uma vaga destinada para mulheres, garantindo que sempre houvesse uma senadora eleita. Só que esse projeto ele foi arquivado em 2018. E encontra-se em trâmite na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição 134 de 2015, já aprovada no plenário do Senado Federal, que visa assegurar um percentual mínimo de vagas para mulheres na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e câmaras municipais. E essa proposta de emenda à Constituição, o presidente Rodrigo Maia já prometeu que vai pautar assim que finalizarem após as eleições municipais. E, dito isso, ainda que restritas oficialmente, é sempre bom destacar que é oficialmente restritas ao âmbito privado, da dificuldade ainda atual de inserção no mercado, no ambiente público e político. Isso não significa que ao longo de toda a história não existiram mulheres que atuaram politicamente, que exerceram influências políticas, como ficou bem claro com a fala da professora Mari Del Priore. E é importante ressaltar a existência delas, que romperam e que rompem a estrutura patriarcal de seus tempos, como, por exemplo, Olympe de Gouges, Sojourner Truth, Simone de Beauvoir, Angela Davis, Níger Floresta, Patrícia Galvão, Lélia Gonzalez, Benedita da Silva e Marielle Franco, dentre outras. É um rol meramente exemplificativo. E é sempre importante ressaltar a existência delas, que foram e são tão importantes para o movimento das mulheres na luta por direitos. E eu fiz um breve panorama histórico e jurídico, de uma forma bem geral, que permeia os diversos artigos que estão no livro, que, como já foi dito, é fruto do trabalho do grupo de pesquisa da Universidade de Fortaleza. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse período tão conturbado de pandemia, com políticas tão nefastas em relação às mulheres, ao meio ambiente, enfim. Agradeço a oportunidade e bom dia. Parabéns, Carolina, com excelente exposição, sempre destacando a sua reflexão, que me parece extremamente apropriada para os nossos tempos, sobre essa questão da exclusão das mulheres, né? Quer dizer, não é que as mulheres não tenham participação, é que elas são explicitamente invisibilizadas pelas estruturas de poder, né? Há uma estrutura de poder que impede que elas apareçam, que elas sejam reconhecidas como sujeitos que de fato são, né? Quer dizer, na verdade, se produz historicamente, nós que estudamos teoria do Estado sabemos, a ideia de que o sujeito de direito é o homem branco, né? Anglo-saxão, e de maneira geral, quem não se encontra nessa categoria, que não está adequado a esse cânone, é excluído, e as mulheres são
historicamente violentadas por essa exclusão em diversas formas. E, infelizmente, a violência ainda é muito presente, né, no plano simbólico também contra as mulheres, né, nos mais diferentes espaços, na política, nas famílias, nas redes de contato que nós temos, nós vemos isso, infelizmente, ainda muito presente, mas começamos a mudar e eu acho que a sua colocação indica muito isso. Aliás, a despeito das questões muitas vezes pessoais, mas eu queria aqui fazer um registro que quem está assistindo e quem assistiu a exposição e assistiu também a sua exposição é uma pessoa aqui que está ao meu lado, que é uma militante histórica feminista, que é a Argentina Moreira de Menezes, né? Que participou da luta aqui das mulheres, da organização contra a ditadura, participou de vários enfrentamentos e que é uma pessoa que eu tenho uma grande honra de ter aqui como minha sogra, mas não poderia deixar de registrar pela importância histórica dela e especialmente pelo lançamento do livro, né? Então, ela esteve aqui atenta à sua palestra também, né? Bom, só mostrar, ela está aqui, ó, tá aqui a Argentina, né? E bem, então, dando continuidade então ao nosso lançamento, eu queria abrir espaço também para 2 perguntas para a Ana Carolina. Quem da plateia quiser falar, Oi, favor. Professor, gostaria de falar. Olá. Então, a Michele, por favor, com a palavra. Tá. Carolina, em primeiro lugar, quero parabenizá-la. Excelentes colocações. Nossa, fiquei encantada com todo o levantamento que você fez. Você fez um panorama geral, não deixou nada a dever da professora Mari Del Priori, viu? Gostaria de ressaltar. Obrigada. Gostaria de levantar o seguinte: nesse panorama político, né, que nós estamos vivenciando e que nós vimos uma clara rejeição popular a esse projeto que vem aí já há alguns anos, que a nível de governo federal, e acende-se algumas luzes aí, de repente, para uma social-democracia despontando novamente. A seu ver, isso abre as possibilidades para o nosso protagonismo, um protagonismo feminino. Vemos a Manuela Dávila lá em Porto Alegre, bem, aí nessa nova conjuntura. Erundina como vice do Boulos, mas não deixa de ser uma representatividade feminina. Você acha que há uma relação, de repente, para essa abertura ao protagonismo feminino aí na política, ou não? Gostaria de te ouvir com relação a isso. Parabéns. Obrigada. Eu entendo, assim, pelo que eu observo e pelas minhas leituras, que mesmo que a gente tenha enfrentado nas eleições de 2018 um certo retrocesso na eleição dos políticos, né, na realidade concreta, né, sempre bom fazer essa ressaltar, né, na realidade concreta as mulheres nunca deixaram de lutar e de participar politicamente. Então, mesmo que isso não seja refletido nesse momento no Congresso Nacional, por exemplo, e na Presidência da República, eu acho que esse é um momento para a gente repensar o que foi que aconteceu nos movimentos sociais, na política não institucional, para articular esses movimentos e para que a gente evolua cada vez mais, apesar do retrocesso evidente, né? Sempre, quando a gente observa a história como um todo, geralmente existem momentos de avanço e momentos de retrocesso, principalmente por aqueles que detêm o poder, né? Quando eles percebem que os grupos minoritários estão avançando, eles, de algum modo, né, se articulam para paralisar esse avanço. Então, acho que foi isso que aconteceu, mas isso não significa que é uma paralisação permanente, né? Porque nós estamos aqui conversando sobre esses assuntos
não só aqui, como em vários locais do Brasil e do mundo, a questão das mulheres, ela não para, porque eu acho que depois que a gente conquista esses direitos minimamente formais, que a gente se entende como sujeitos de direitos e não mais como o outro, a gente entende que a nossa luta é uma luta coletiva. Então, acho que depois que a gente percebe todas essas implicações, a gente não para nunca mais. Eu acho que a questão mesmo é de articulação política, tanto nos movimentos sociais, na política não institucional, para que isso reverbere na política institucional, nas pessoas que vão ser eleitas por nós. Ana, pode responder, fique à vontade. Eu já respondi. Ah, não, desculpe, né? Desculpe, estou me atrapalhando. Quem mais gostaria de perguntar? Eu acho que eu já respondi, né? Mas se tiver alguma... Tem mais uma outra pergunta? Bom dia, eu gostaria de saudar todos os presentes, os envolvidos, já parabenizando. E eu queria saber se você concorda com a existência do escambo em meio a relações e se isso, de certa forma, influencia para a violência doméstica e para o feminicídio. Eu não entendi muito bem a pergunta. Pode repetir? Ok, eu vou tentar explicar novamente. Eu gostaria de saber se você concorda com o escambo em meio às relações familiares, pessoais, e gostaria de saber também se isso influencia, de certa forma, para a violência doméstica, o feminicídio. Bom, assim, a violência doméstica, o feminicídio, eles são também repercussões do patriarcado na vida das mulheres, né? Essa estrutura que eu falei, né, que ela vem desde muito tempo atrás, que é socialmente construída e que constrói essa ideia de que homens são melhores, são superiores, são mais fortes, são racionais, enfim, que as mulheres são inferiores. Isso, essa ideia, ela é construída e ela é consolidada ao longo da história da humanidade. E isso faz com que as mulheres não tenham tido acesso a direitos e liberdades, tenham, inclusive, internalizado essa ideia de que são inferiores durante muito tempo, elas internalizaram isso, ficaram restritas ao âmbito doméstico, apesar, obviamente, como a gente já falou, existiram mulheres sempre que atuaram e romperam com a estrutura patriarcal de seus tempos, mas essa estrutura, tanto normativa como de poder mesmo, ela incide e faz com que... a gente sempre fala em estrutura e pensa que é muito abstrato, mas é essa estrutura que repercute nas relações entre as pessoas e também nas relações familiares e que faz com que, por exemplo, haja violência contra as mulheres no âmbito privado, que exista um número absurdo de feminicídios. Então, eu acho que é nesse sentido. E que, com os números de violência contra as mulheres, sendo o Brasil o quinto país do mundo onde mais se matam mulheres, fica inegável perceber a existência desse patriarcado ainda hoje no Brasil. E com a existência das leis, né, a lei da Maria da Penha e a lei do feminicídio, são tentativas, né, da norma de considerar que essas condutas elas não são permitidas perante o Estado, mas que concretamente, em virtude desse histórico, essas condutas ainda existem, elas ainda predominam e infelizmente, né? Então é um processo histórico que a gente precisa modificar na vida real para que a nossa vida para que a vida real consiga se igualar ao que está previsto na norma. Eu não sei se eu consegui responder, mas é isso. Obrigada. Ana Carolina, muitíssimo obrigado pela sua excelente exposição. Acho que ela nos trouxe uma reflexão sobre essas formas naturalizadas de exclusão das mulheres, né? Eu acho que o que a gente precisa mais do que nunca
é exatamente problematizar essas formas que parecem naturais, que estão no cotidiano, que estão, digamos, no trabalho doméstico extra que as mulheres têm que desempenhar, nas formas de hierarquização implícitas, né, nas interrupções das falas das mulheres nos grupos, às vezes que a gente vê isso frequentemente, inclusive em rodas de conversa, né? Quer dizer, as mulheres são sempre secundarizadas em função dos homens, e eu acho que a gente está na hora da gente começar a pensar sobre isso de uma maneira, nos sentir incomodados com isso, né? E sem dúvida, isso tem que ser puxado pelas mulheres, que são exatamente os sujeitos que sofrem essas violências cotidianas e que sofrem essa normalização, né? E que muitas vezes, inclusive no âmbito do direito, isso é ainda mais vigoroso, né? Eu sei que você sabe muito bem, todo mundo que está aqui sabe como o mundo jurídico dos tribunais, das instâncias variadas, é profundamente patriarcal, né? As formas de vestir, os ritos, as solenidades são profundamente marcadas por esse tipo de visão, né? Então é importante, e rendo aqui mais uma vez uma homenagem à excelência da sua reflexão, ao seu compromisso visceral. Para mim é um grande orgulho ter sido seu professor e aprender tanto com suas reflexões, com suas colocações nesse campo, né? Você, para mim, é uma grande referência, tenho a certeza disso, né? E é um grande orgulho que eu posso dizer aqui em nome do próprio PPGD tê-la como nossa aluna. E agora eu gostaria de passar a palavra a um dos organizadores do livro, aliás, render aqui homenagens especiais ao Daniel, o professor Daniel Camussa, sem o qual esse livro não teria sido viabilizado. Ele foi dedicadíssimo, ele cobrou, ele organizou, ele foi, de fato, decisivo para que nós estivéssemos hoje aqui, né? Então, eu passo a palavra para ele, que além de tudo é um historiador, né? Quer dizer, da área do direito, ensina no direito, mas é um historiador com doutorado em história, e para nós também é um grande orgulho tê-lo aqui no nosso grupo, enriquecendo, fertilizando os debates, fazendo os cruzamentos epistêmicos que nós precisamos para não cair no normativismo que é peculiar, ainda infelizmente, aos cursos de direito. Então, com a palavra, o professor Daniel. Muito obrigado por tudo, professor Daniel. Excelente, Nilton. Muito obrigado pela gentileza e oportunidade. Trabalhar junto com o grupo de pesquisa sobre mulheres e política, trabalhar junto com o PPGD, com o próprio professor Nilton, o aprendizado constante com as pesquisadoras, como a Ana Carolina, por exemplo, enriqueceram bastante o nosso entendimento e o nosso conhecimento sobre não só a situação e as condições históricas às quais as mulheres são submetidas dentro da cultura do patriarcado tão bem apresentado pelas palestrantes, mas também para fazermos algumas inferências acerca do que precisa mudar e melhorar e do que precisa ser compreendido, e como o Nilton muito bem falou, o que precisa ser questionado, o que precisa nos incomodar em relação à situação atual das mulheres frente a um amplo e histórico debate feito, não só pela questão do voto, que foi uma das maiores lutas das mulheres por conquista de cidadania, mas com uma série de outros enfrentamentos constantes que foram perpetrados por ela em nome da tentativa de equalizar direitos que, ao longo da história, e num passo muito lento, foram equalizados, e ainda há muito trabalho a ser construído. O resultado disso é um livro que nós produzimos, ele é um esforço coletivo, ele representa debates importantíssimos dentro e fora do Brasil sobre como pensar a participação da mulher da política e como vislumbrar possibilidades de crescimento dessa participação, dessa luta, e, acima de tudo, mudar a maneira como nós podemos entender hoje e socializar a importância da luta pelos direitos das mulheres, a luta pelos direitos políticos das mulheres e a luta pela representatividade que as mulheres fazem diariamente, que precisa ser visibilizado e chegar até as escolas, chegar até os tribunais, chegar até os escritórios de advocacia, enfim, chegar a todos os âmbitos dentro e fora da esfera do direito.
É um livro que está disponível, já temos versões dele na biblioteca da Unifor. E eu queria também aproveitar, Nilton, para agradecer à TV Unifor pela excelente organização do evento, agradecer ao PPGD, ao CCJ, à Unifor, por terem nos ajudado e contribuído e nos enriquecido com essa empreitada. E é isso. Desejamos a todos uma boa leitura e temos o prazer em socializar nossas reflexões. Então é isso. Queria reiterar aqui os agradecimentos feitos pelo Daniel, ao CCJ, ao nosso PPGD, à TV Unifor, que com grande competência cobriu todo o nosso evento, difundiu, né, pelo setor também que divulgação da universidade. Para nós é uma grande felicidade nós estarmos aqui colocando para a sociedade brasileira, devolvendo em termos de uma publicação, uma elaboração coletiva e uma elaboração indispensável nos tempos em que vivemos, né? Porque são tempos de regurgitação de elementos reacionários, de patriarcalismos, de processos que imaginávamos superados, mas, paradoxalmente, todo esse regurgitamento reacionário também propicia uma reação e um protagonismo dos setores que são atacados. Então, nós também estamos vivenciando um processo muito interessante, criativo, desses setores, especialmente das mulheres que se empoderam, que trazem a luta política para si, e que colocam as suas questões no plano da universalidade, né? Quer dizer, ou seja, para defender as mulheres não basta que não é só as mulheres que devem fazê-lo. Todas as pessoas que defendem a democracia, todas as pessoas que defendem os direitos humanos, todas as pessoas que defendem os valores civilizatórios também devem fazê-lo. Enquanto tivermos pessoas marginalizadas, excluídas, objetos de violência que são perpetrados pelo Estado e pelo setor privado também, nós não teremos uma democracia de verdade. Nós não podemos ter uma democracia quando mais da metade dos cidadãos que são mulheres são excluídas ou são secundarizadas, quando tem esses índices que a Ana Carolina destacou de diferenças de salários, diferenças de acesso a políticas públicas. Então, acho que esse nosso livro é essa contribuição, é essa advertência, é essa reflexão que mostra que a Universidade Brasileira ela não é uma universidade como alguns costumam dizer, que somente é ociosa ou só é lugar de bagunça. Não, é um lugar de reflexão, né, de desorganização do dado, das relações de poder estabelecidas, para repensar novas possibilidades de um poder democrático, né? Então, agradeço a todos, agradeço mais uma vez muito ao Daniel, né, faço as minhas homenagens pelo seu papel aqui, agradeço a Ana também, Carolina, que tem um papel muito importante, já agradeci a professora Mary Del Priore, que nos deu a honra de estar aqui e de fazer uma magnífica exposição, né, brilhante historiadora que né, e quero agradecer a cada um que aqui compareceu e a todas as mulheres, né, a todas as mulheres que estão aqui, que não estão e que são a causa maior da nossa publicação e da nossa reflexão. Então, bom dia a todos e muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Ótimo. Excelente, pessoal. Somente para formalmente encerrar a nossa aula também da disciplina de Filosofia do Direito, quero agradecer imensamente a presença de todos. A gravação já foi formalmente interrompida e nos veremos no futuro, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Obrigado, Márcia. Muito obrigado.